A Gênese, obra de Allan Kardec. Se nós pudéssemos transportar da nossa nebulosa para outra, aí estaríamos como em meio da nossa Via Láctea, porém com um céu estrelado de aspecto inteiramente diferente, e este, malgrado as suas dimensões colossais, nos pareceria de longe um pequenino floco lenticular perdido no infinito. Mas, antes de atingirmos a nova nebulosa, seríamos qual viajante que deixa uma cidade e percorre vasto país inabitado antes que chegue a outra cidade. Teríamos transposto incomensuráveis espaços desprovidos de estrelas e de mundos, e que Galileu denominou os desertos do espaço. À medida que avançássemos, veríamos a nossa nebulosa afastar-se atrás de nós, diminuindo cada vez mais de extensão as nossas vistas, ao mesmo tempo que diante de nós se apresentaria aquela para a qual nos dirigíssemos, cada vez mais distinta, semelhante à massa de centelhas de bomba de fogos de artifício, transportando-nos pelo pensamento às regiões do espaço, além do arquipélago da nossa nebulosa. Veremos em torno de nós milhões e milhões de arquipélagos semelhantes e de formas diferentes, contendo cada um bilhões de sóis e centenas de milhões de mundos habitados. Tudo o que nos possa identificar com a imensidade da extensão e com a estrutura do universo é de utilidade para a ampliação das ideias tão restringidas pelas crenças vulgares. Deus avulta aos nossos olhos à medida que melhor compreendemos a grandeza de suas obras e nossa infinidade. Estamos longe, portanto, como se vê, da crença que a Gênese mosaica implantou e que fez da nossa pequenina e imperceptível terra a criação principal de Deus e dos seus habitantes, os únicos objetos da sua solicitude. Veja bem, o que está falando aqui é muito interessante, porque, olha, o universo ele tem trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de estrelas e de galáxias, uma infinidade incontável e de mundos iguais, diferentes, gasosos ou rochosos, ou com, por assim dizer, solo, assim como nós, terra, né, por assim dizer, e existiria vida só aqui. Aí tá bom, existe vida só aqui. Mas Deus, então, para toda religião, Deus é eterno. Tanto para o catolicismo, que são o protestantismo, e para o espiritismo, que são as principais religiões, né? Ele é eterno. Então, ele é eterno. Quando falamos de eternidade, nós temos que parar e raciocinar. Nós não estamos falando de 6.000 anos, que é o tempo designado para a criação da Terra. Quando nós falamos de eterno, não é só 6.000 anos, não é só 60.000 anos, não é só 600.000 anos, não é só 1 milhão de anos, não é só 60 milhões de anos, não é só 600 milhões de anos, não é só 1 bilhão de anos, nem 2, nem 5 bilhões, que é o tempo que dizem que o nosso planeta existe. Os cientistas, astrofísicos, cientistas, etc. Os arqueólogos, os geólogos, melhor dizendo, e os cientistas, daí por diante. E não é só 10 bilhões, nem 15 bilhões de anos, que é mais ou menos o tempo que dizem que o universo existe, mas eu creio que o universo é eterno. Deus é eterno, né? Ele é eterno. Então, se existe, tudo começou há 6.000 anos, ele passou toda a eternidade, 1 milhão de anos, 100, 1 trilhão de anos de braços cruzados, esperando para criar essa humanidade, que uma pessoa mata uma criança de 8 anos, uma pessoa, né, um criminoso, por causa de uma bicicleta. E isso aqui, planeta Terra, esses seres que aqui estão, é a obra-prima de Deus, eu pergunto. Isso daqui, uma pessoa por causa de 10 reais mata o outro, uma pessoa que é sócio do outro, passa a perna nele, aquela pessoa fica na pobreza, na falência, às vezes morre na miséria, pessoas desse tipo aí. Isso é a obra-prima de Deus. Uma mãe pega o filho, joga
larga no meio do lixo, pai, marido espanca a mulher até a morte. Isso daqui é a obra-prima de Deus. Isso é a obra-prima de Deus. Pessoas enchem os rios, tudo de lixo, faz crueldades com bichinhos inocentes, com animais. O ser humano ele não só prejudica o outro ser humano, ele prejudica a natureza, os animais, destrói todo o planeta está tudo abarrotado de lixo. Isso daqui é a obra-prima de Deus, de um ser perfeito. Óbvio que Deus, existem milhões e bilhões e bilhões e bilhões de civilizações no universo, gostamos disso ou não, infinitamente mais evoluídas do que nós. Infinitamente, onde só existe paz, amor, onde as pessoas se amam, onde não existe guerra, nem fome, nem nada, onde ninguém tem coragem de falar, de abrir assim a boca para dizer uma palavra que vai magoar o outro, onde as pessoas se amam de verdadeiramente, muito um amor maior, muito maior do que o que uma mãe tem por um filho. Todas as pessoas são assim nesses locais, uns com as outras, uns com os outros. E se pensarmos que o planeta Terra existe só há 6.000 anos, temos que pensar também várias coisas aí que vão na contramão desse pensamento. Deus teria que ter passado toda a eternidade de braços cruzados, suposição inadmissível, né? Não tem lógica alguma. E também nós temos que pensar que isso daqui é a obra-prima de Deus. Eu não estou aqui esculhambando a humanidade, falando que ela não tem jeito, como muita gente fala, isso é idiotice, eu sou reencarnacionista. É óbvio que a humanidade um dia será como essas aí que eu estou falando, civilizações perfeitas, mas isso é com o tempo. O que mostra? Mostra que nós não somos uma civilização muito antiga, nós estamos ainda no começo da nossa evolução, por isso que somos assim. Só que existem civilizações que já estão 100.000 anos à nossa frente. Não, vamos começar ali por baixo, 5.000 anos à nossa frente, em termos tecnológicos, em termos de tudo, moral e tudo. Existem umas com 10.000 anos, outras com 100.000 anos, 1 milhão de anos. Imagina uma civilização 1 milhão de anos mais velha do que nós e mais evoluída do que nós em todos os sentidos. Deus cria desde a eternidade, então nós temos que pensar assim. E também existem civilizações que estão no mesmo patamar que nós, de moral, tecnológico. Existem civilizações mais atrasadas do que nós, porque Deus cria sempre. Agora mesmo Ele está criando. Cria os espíritos, esses espíritos vão reencarnando, Ele cria os espíritos simples e ignorantes, e através das eras, milhares, milhões de anos, nós vamos reencarnando, e os espíritos eles vão evoluindo. Nós estamos no começo da evolução ainda. E quanto tempo que existimos? Nós existimos há milhões e milhões de anos. Deus criou o nosso espírito e viemos evoluindo, reencarnamos como homem das cavernas, macacos primeiro, homens das cavernas, lá atrás. Mas então não tem nada a ver isso. Os nossos espíritos foram criados simples e ignorantes e fomos evoluindo através das eras e eras. Mas então humilhante, um macaco, um animal lindo. Não é melhor você ter reencarnado um dia, estou falando de milhões de anos atrás, como um primata, como um homem das cavernas, do que você ser uma plasta, uma pelota de barro, que é o que descreve o homem veio do barro. Você ser barro, o que é melhor? Te pergunto. Você que é orgulhoso, que acha que é humilhante ter sido homem das cavernas e macaco, o que é mais legal? O que você queria ser? Se te perguntasse agora, um homem primitivo das cavernas, um chimpanzé que é inteligente, uma pelota de barro? Se o homem veio do barro. É isso aí que a gente tem que pensar nesse sentido também. Mas voltando à obra aqui, se alguém tiver alguma curiosidade, se alguém ouvir primeiramente, se quiser dialogar, pode conversar, a gente conversa nos comentários aí. Tudo o que possa identificar com a imensidade da extensão e com a estrutura do universo é de utilidade para a ampliação das ideias tão restringidas pelas crenças vulgares. Deus avulta aos nossos olhos à medida que melhor compreendemos a grandeza de suas obras e nossa infinidade. Estamos longe, como se vê, da crença que a Gênese mosaica implantou e que fez da nossa pequenina e imperceptível terra a criação principal de Deus e dos seus habitantes os únicos objetos da sua solicitude.
Compreendemos a vaidade dos homens que creem que tudo no universo foi feito apenas para eles e dos que ousam discutir a existência do ente supremo. Dentro de alguns séculos, causará espanto que uma religião feita para glorificar a Deus o tenha rebaixado a tão mesquinhas proporções e que haja repelido, como concepção do espírito do mal, as descobertas que somente vieram eterna sucessão dos mundos, a aumentar a nossa admiração pela sua onipotência, iniciando-nos nos grandiosos mistérios da criação. Ainda maior será o espanto quando souberem que essas descobertas foram repelidas, porque emanciparam o espírito dos homens e tirariam a preponderância dos que se diziam representantes únicos de Deus na Terra. Eterna sucessão dos mundos. Vimos que uma única lei primordial e geral foi outorgada ao universo, para lhe assegurar eternamente a estabilidade, e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sobre o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Com efeito, se remontarmos à origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que, sobre o império dessa lei, a matéria sofre transformações necessárias, que leva do germe ao fruto maduro e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos, em seguida, gerador dos mundos. Mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram do seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Temos aqui um mundo que, desde o primitivo berço, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência, seus elementos perderam a virtude inicial. Os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem a presença e a ação das forças outorgadas a esse mundo já não mais podem produzir-se, porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. Ora, dar-se-á que essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Dar-se-á permaneça inscrita no livro da vida universal quando já se tornou letra morta e vazia de destino? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura, é a velhice também, vão também presidir a degradação de seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis.
E a morte não será um acontecimento inútil, nem para a terra que consideramos, nem para suas irmãs noutras regiões. Ela renovará outras criações de natureza diferente, e lá onde os sistemas de mundos se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóboda da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, de há muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores, de há muito o vazio sucedeu a esses deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. Ele está falando aqui, né, Kardec, que quando a gente olha para o céu, né, a gente está vendo o passado. Então você pode estar olhando para uma estrela, você está vendo a estrela, só que ela não está lá mais. É muito interessante isso. Como que você está vendo algo que não existe mais? Por exemplo, seria como você tem uma árvore na frente da sua casa, aí você corta aquela árvore, tira ali tudo, ali faz uma calçada lá. Seria como você está olhando lá e ela estivesse lá ainda, depois de 10 anos. Mas se alguém tivesse capacidade de a 1000 anos-luz de distância, olhasse para a sua porta de sua casa e vesse ali, ele estaria, vamos supor ali, ao tempo, né? Tem que estar conjuntamente ligado com o tempo, né? Aí a gente tem que fazer uma conta, né? Porque senão eu vou falar coisa errada aqui. Mas voltando às estrelas, para não dizer coisa errada aqui, não, mas vamos supor, alguém olha para a Terra, depois da Terra, do planeta, nosso planeta, ele chegou ao seu final, né? Não existe mais. Mas alguém a 500 anos-luz de nós está olhando para a Terra. Há 100 anos depois que a Terra, já 200, há 1000 anos depois que a Terra já não existe mais, mas ele vai estar vendo a Terra ainda. Por causa da luz que parte da Terra, demora o tempo que ela demora para chegar lá naquele planeta. Se você olha para o céu, você está vendo uma estrela lá, aquela estrela já não existe mais há 100 anos. Se ela tiver, conforme a distância que ela tiver de você, você ainda vai estar vendo ela ainda, mesmo ela já não existindo mais. E isso pode acontecer com a galáxia também. Você pode olhar daqui para uma galáxia, tá vendo, mas chega lá, não existe mais nada mais, porque não existe mais nada, porque aquilo já é porque é o tempo que a luz demora, que é 300 mil quilômetros por segundo para chegar. Então, conforme a distância, se você olhar a luz o tempo que passou, a luz ainda está viajando. Por isso que você está vendo aqui, a luz está viajando, está chegando até aqui. É pelo tempo, né, a distância. A ciência diz isso, mas vai saber se os astrofísicos, daí Kardec também está falando, né? Vai saber se é assim, né, idêntico ao que eles dizem também, né? E tem muitas coisas que a gente não conhece ainda. A ciência muda de opinião direto. Ela vem, diz alguma coisa, depois ela volta e desdiz. Ela diz de novo, diz outra coisa sobre o que havia desdito, volta e desdiz o que já havia desdito, e assim por diante. Mas é assim, a grosso modo, você olha para algo lá no universo afora, no espaço, aquilo já pode ter, uma estrela pode ter explodido há 100, 200 anos, mas você está vendo ela ainda por causa da distância dela, o tempo que a luz demora para chegar aqui, né, aqui no planeta Terra. Então, ela já se extinguiu, mas a luz está chegando, a luz dela aqui, nós estamos vendo a imagem do passado dela. A luz está chegando aqui, então você está vendo a imagem do passado, por assim dizer. Mas tem que ver se é perfeitamente assim mesmo, né? Tudo leva a crer que mas pode ter outros mecanismos no espaço aí, alguns que a gente não conhece ainda, como tem físicos que falam sobre tem a teoria das cordas, o espaço ele é curvo, né? Ele assim, você não vê isso, né? Mas ele meio que achata assim a sua volta assim.
aquilo fica como amassado para baixo, assim, entre aspas, assim, né? O peso, ali peso entre aspas, assim, da gravidade ali do planeta ali, ele meio que é como se você coloca um peso assim sobre uma espuma, não fica um buraco assim, ali. E então ali é isso que faz os planetas orbitarem por causa daquela espécie, daquele achatamento ali em volta do planeta. Eles dizem, então, como dizem, isso também pode ter alguma coisa que influi nessa relação aí da distância, e pode não ser, como está falando aí também, né? Que você está vendo o passado quando você olha para o céu. Pode ter alguns mecanismos no universo aí que burla isso aí, que não é assim exatamente como eles falam também. Você está olhando, você está vendo o passado, sei lá, como espelhos invisíveis, espelhos entre aspas, né? Algo assim que seria como espelhos, partículas, sei lá, e daí por diante. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóbada da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, de há muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores, de há muito vazio sucedeu a esses deslumbramentos, e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas, ou novos objetos, né, no lugar desses objetos que explodiram, que já sumiram, né? Mas só que nós não estamos vendo ainda, né? Que ele está querendo dizer, por causa que não deu tempo da luz desses novos objetos chegarem aqui ainda. A distância imensa que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviam longo tempo antes da criação da Terra, e com que ainda os admiraremos durante milhares de anos após a sua desaparição real, que são os 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares, segundos em vossos séculos, que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo, a sombra eclipsada pelo Sol. Nota de Allan Kardec. Há aqui um efeito do tempo que a luz gasta para atravessar o espaço, sendo de 70.000 léguas por segundo. A sua velocidade, ela nos chega do Sol em 8 minutos e 13 segundos. É real o que ele está falando. Porque o Sol está 8 minutos luz de nós. Então, se você sair daqui na velocidade da luz, você vai chegar no Sol daqui a 8 minutos. Então, pela essa lógica, se o Sol explodisse, nós perceberíamos que o Sol não existe mais só depois de 8 minutos que o Sol tivesse explodido. Daí resulta que, se um fenômeno se passa na superfície do Sol, não o percebemos senão 8 minutos mais tarde, e pela mesma razão ainda o veremos 8 minutos depois da sua cessação. Se em virtude do seu afastamento a luz de uma estrela consome 1.000 anos para nos chegar, só 1.000 anos depois da sua formação veremos essa estrela. Veja-se para explicação e descrição completa desse fenômeno a Revista Espírita de março e maio de 1867, resenha do Lumen, por Camille Flammarion. Logo, reconheçamos aqui, como nos nossos outros estudos, que a Terra e o homem são nada em confronto com o que existe, e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. E quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer qual sombra vaporosa no fundo das nossas lembranças, quando, durante séculos incontáveis, houvermos habitados esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica,
quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós perlustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a eternidade imóvel. A vida universal. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária a certos pensadores prevenidos. Qualificaram-na ironicamente de imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode-se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem, sobre o véu, o poder e a sabedoria daquele que as formou. São questões que já nos oferecem dúvida, mas que sejam solidárias às almas que os povoam é o que importa saber. Com efeito, a inteligência humana encontra dificuldade em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte, sem vida. Custa-lhe a pensar que não haja nessas regiões distantes magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhe a imaginar, digo, que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se como em sua própria vida, seja baldo da existência e carente de qualquer ser pensante que o possa conhecer. Mas esta ideia, eminentemente justa da criação, faz-se mister acrescentar a da humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade que ainda são sábeis apreciar foram postos a esses mundos. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino que se hão de encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida e suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes, é a grande radiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Por que singular aberração, se há podido crer, fosse mister negar a imortalidade, as vastas regiões do éter, quando a encerravam dentro de um limite inadmissível e de uma dualidade absoluta? O verdadeiro sistema do mundo deveria, então, perceber a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia. Esta se transviará tanto que irá colocar sua base sobre a metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que a nossa filosofia se assentará triunfante nas ruínas da antiga, porque sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. Diversidade dos mundos. Acompanhando-nos em nossas excursões celestes, visitastes conosco as regiões imensas do espaço. Debaixo das nossas vistas, os sóis sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. Diante dos nossos passos, desenrolou-se o panorama esplêndido da harmonia do cosmos e antegozamos a ideia do infinito que somente de acordo com a nossa perfectibilidade futura poderemos compreender em toda a sua extensão. Os mistérios do éter nos desvendaram o seu enigma até que, indecifrável, e pelo menos concebemos a ideia da universalidade das coisas. Cumpre que agora nos
detenhamos a refletir. É belo, sem dúvida, haver reconhecido quanto é ínfima a Terra e medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. É belo haver abatido a presunção humana que nos é tão cara e nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Ainda mais belo, no entanto, será que interpretemos esse sentido moral, o espetáculo que fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nos diversos domínios do vasto universo. Acostumados como estamos a julgar das coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, imaginamos que a natureza não pode ou não deve de agir sobre os outros mundos, senão segundo as regras que lhe conhecemos na Terra. Ora, precisamente neste ponto é que importa reforcemos a nossa maneira de ver. Lançai por um instante o olhar sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções da vossa natureza. Não reconhecereis aí o cunho de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem par? Não vedes na asa de um passarinho das Canárias, na pétala de um botão de rosa entreaberto, a prestigiosa fecundidade dessa bela natureza? Apliquem-se aos seres que adejam nos ares os vossos estudos, desçam eles a violeta dos prados, mergulhem nas profundezas do oceano, em tudo e por toda parte lereis esta verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é uma em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Ela é una em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Brinca com um sol, como com uma gota de água. Povoa de seres lindos, pequeninos, seres vivos, um mundo imenso, com a imensa facilidade com que se abre o ovo posto pela borboleta. Ora, se é tal a variedade que a natureza nos ha podido evidenciar em todos os sítios deste pequeno mundo tão acanhado diante de nossos olhos, mundo tão limitado, quais mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes pelo universo? Quais mais desenvolvido e pujante, não a deveis reconhecer operando nesses mundos maravilhosos que, muito mais do que a Terra, lhe atestam a inapreciável perfeição? Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço apenas sistemas planetários semelhantes ao vosso sistema planetário. Nada disso. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos que se estadeiam ao vosso redor no planeta Terra. Nada disso. Pensai ao contrário, que assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, também uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços. Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, apenas sistemas planetários semelhantes ao vosso sistema planetário. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos que se estadeiam em vosso derredor. Pensai, ao contrário, que, assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, também uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços. Do fato de que a vossa natureza inanimada começa no zoófito para terminar no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrena, de que o elemento líquido a renova incessantemente, de que as vossas estações se sucedam nessa vida os fenômenos que as distinguem, não concluais
que os milhões e milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam iguais a que habitais. Longe disso, aquelas diferem de acordo com as diversidades e com as diversas condições que lhes foram prescritas e de acordo com o papel que a cada uma coube no cenário do mundo. Não pensais que são todas iguais, pois não são. São pedrarias varejadas de um imenso mosaico, as diversificadas flores de admirável parque. Períodos geológicos. A Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com precisão matemática nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O conjunto desses mundos forma a ciência chamada geologia, ciência nascida há um bom tempo e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e dos seres vivos que o habitam. Neste ponto, não há simples hipóteses. Há o resultado rigoroso da observação dos fatos e diante dos fatos nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza quem escreveu, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali. Onde se vejam os traços de água, pode-se dizer que a água ali esteve. Desde que se observem os traços de animais, pode-se dizer que viveram ali animais. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Só tira dedução do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada lá afirma. Não emite opiniões discutíveis, por esperar as observações mais completas, a solução procurada. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado, para não mais tornar a erguer-se a estrutura das fábulas que lhe rodeavam o berço. Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o que se chama estratificações. Isto é, chamadas estratificações, isto é, camadas superpostas. O que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas de espessura que varia desde alguns centímetros até 100 metros e mais se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas, facultaram observá-las até grande profundidade. São, em geral, homogêneas as camadas, isto é, cada uma constituída da mesma substância ou de substâncias diferentes, mas que existiram juntas e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola uma das outras é sempre nitidamente sulcada, como nas fiadas de uma construção. Em nenhuma parte se apresentam misturadas e sumidas umas nas outras. Nos pontos de seus
respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do prisma e do arco-íris. E por esses caracteres, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre a outra, em condições e por causas diferentes. As mais profundas são, naturalmente, as que se formaram em primeiro lugar, tendo se formado posteriormente as mais superficiais. A última de todas, a que se chama superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, palavra que, nessa acepção, nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa, significando antes um leito ou banco feito de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila ou de terra argilosa, de marna, de seixos rolados. Outras o são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os grés, os mármores, o cré, os calcários ou pedras calcárias, as pedras molares, os carvões de pedra, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos possante conforme é mais ou menos considerável a sua espessura, etc. Mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se por sinais certos que umas provêm de matérias fundidas e às vezes vitrificadas sobre a ação do fogo, outras de substâncias terrosas depostas pelas águas. Algumas de tais substâncias se conservaram desagregadas, como as areias, outras a princípio em estado pastoso, sobre a ação de certos agentes químicos ou por outras causas, endureceram e adquiriram, com o tempo, a consistência da pedra. Os bancos de pedras superpostas denunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas, provenientes de depósitos aquosos, é horizontal. Ao vermos essas planícies imensas, que por vezes se estendem a perder de vista, de perfeita horizontalidade, lisas como se as tivessem nivelado com um rolo compressor, ou esses vales profundos, tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que em épocas mais ou menos afastadas, tais lugares estiveram por longo tempo cobertos de águas tranquilas que, ao se retirarem, deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Retiradas as águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se, em vez de terras gordas, limosas, argilosas ou marnosas, próprias a assimilar os princípios nutritivos, as águas, apenas depositaram areias silicosas, sem agregação, temos as planícies arenosas. E temos as planícies arenosas que constituem as charnecas e os desertos, dos quais nos podem dar pequena ideia os depósitos que ficam das inundações parciais e os que formam as aluviões Recapitulando. Temos as planícies arenosas que constituem as charnecas e os desertos, dos quais nos podem dar pequena ideia os depósitos que ficam das inundações parciais e os que formam as aluviões na embocadura dos rios. Conquanto a horizontal seja a posição mais generalizada e a que normalmente assumem as formações aquosas, não é raro verem-se nos países montanhosos, em extensões bem grandes,
rochas duras, cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada e até por vezes vertical. Ora, como, segundo as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente em planos horizontais podem formar-se, pois os que se formam sobre planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas. Evidente se torna que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer, depois de se terem solidificado ou transformado em pedras. Nota: terra que é úmida, coesa, forte. Solos de calcário e argila usados em olarias e como corretivo de terras agrícolas. Fim da nota. Destas considerações, se pode concluir com certeza que todas as camadas pedrosas, provindo de depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas durante séculos por águas tranquilas e que, todas as vezes que se enche em posição inclinada, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais mais ou menos consideráveis. Um fato característico e da mais alta importância pelo testemunho irrecusável que oferece consiste no existirem em quantidades enormes despojos fósseis de animais e vegetais dentro das diferentes camadas. Como esses despojos se encontraram até nas mais duras pedras, há de concluir-se que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que se lhes produzisse o endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se acham desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento de seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, por conseguinte, à data que lhes assina a Gênese.